Bem, como estávamos falando, a atividade do ser humano, ela tem 4 áreas que nós temos controle. E, certamente, qualquer coisa que fizermos consome energia, gasta energia. Então, nós temos que saber como administrar essas 4 áreas para poder termos o maior rendimento em todas as áreas de atividade do ser humano. Já vimos que o exercício físico, o exercício mental, consome energia. E o Criador estabeleceu leis para colocar os limites em termos de preservar a saúde e a vida do indivíduo. E assim foi para o trabalho mental, o trabalho físico, o trabalho digestivo. E não é diferente para o trabalho sexual. Lara Adventista, na página 124, diz o seguinte: o excesso sexual é meio eficaz para destruir o amor aos exercícios devocionais. Tirará do cérebro a substância necessária para nutrir o organismo, vindo positivamente a debilitar a vitalidade. Mulher alguma deve ajudar o marido nesta obra de autodestruição. Pois bem, não sei se você conhece, tem um livrinho bem pequeno da senhora White, que se chama Testemunhos sobre Conduta Sexual, Adultério e Divórcio. Nesse livro tem um apêndice, o apêndice A. E aí tem o parecer de vários médicos a respeito do gasto de energia, se podemos falar assim, devido à atividade sexual. O primeiro texto de um médico e doutor em filosofia pela Universidade de Oxford, ele diz assim: a quantidade de zinco no sêmen é de tal ordem que uma ejaculação pode eliminar todo o zinco que pode ser absorvido dos intestinos ao longo de um dia. E diz a seguir: a menos que o montante perdido seja reposto por ingestão dietética aumentada, repetidas ejaculações podem levar a uma verdadeira deficiência de zinco, desenvolvendo-se daí vários problemas, inclusive impotência. É interessante, hoje estamos vivendo num mundo em que a atividade sexual se inicia muito cedo pela juventude. E também é interessante notar que estão havendo problemas de impotência e nas revistas aparecem propaganda de alguns químicos para melhorar a atividade sexual do indivíduo. Quer dizer, o que está escrito ali tem muito sentido. Agora, em um outro trecho, no mesmo apêndice desse livro Testemunhos sobre Conduta Sexual, Adultério e Divórcio, está escrito: num adolescente deficiente de zinco, a excitação sexual e a excessiva masturbação podem precipitar a insanidade, demência. E em um outro, que também é mencionado no mesmo apêndice, diz: é até mesmo possível, dada a importância do zinco para o cérebro, que os moralistas do século XIX estivessem corretos quando diziam que as repetidas masturbações poderiam conduzir à insanidade, demência. Então vocês percebem que, com certeza, tem que haver limites para a atividade sexual, porque todo é um problema energético. Se a pessoa consome mais energia da que ele pode recuperar ao longo de um dia, essa diminuição vai ser permanente até comprometer a saúde como um todo. Agora, outro aspecto que me chama muito a atenção, quando se estuda qualquer fenômeno físico, sempre se procura estabelecer as tendências do fenômeno. Se observarmos aquela geração de alimentação vegetariana de Adão até Noé, e observamos a atividade sexual versus a alimentação e a longevidade, o que aparece? É uma tendência bem interessante. Por exemplo, Adão, a idade que ele tinha para o primeiro filho foi antes dos 130 anos, não é especificado na Bíblia. Mas ele viveu 930 anos. Sete teve o primeiro filho aos 105 anos, e ele viveu 912. Enos, ele teve o primeiro filho aos 90 anos, viveu 905. Cainã, ele teve o primeiro filho aos 70, viveu 910. Malalael
teve o primeiro filho aos 75, viveu 895. Jared já foi bem mais tarde, ele teve o primeiro filho aos 162 anos e viveu 962 anos. Aumentou o tempo de vida. Enoque, que teve o primeiro filho aos 65 anos, não se sabe porque o Senhor o levou para o céu. Quantos anos teria tido na terra? Mas é interessante que Matusalém teve o primeiro filho aos 187 anos e viveu 969 anos. Uma exceção à regra é Lameque, o filho de Matusalém. Ele teve o primeiro filho aos 182 anos e viveu apenas 777 anos. Enquanto que Noé teve o primeiro filho aos 500 anos e a idade dele foi para 950 anos. Não é interessante? Agora, mais interessante é quando comparamos esta geração que seguia uma alimentação vegetariana com aqueles que seguiram uma alimentação cárnea, começando com Sem até Terá. Foram 2, 4, 6, 9 homens. Sem teve o primeiro filho aos 100 anos e viveu 600. Arfaxades, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serugue, Naor, todos eles tiveram filho aos 35, 30, 34, 30, 32, 30 e 29. Por que anteciparam tanto o primeiro filho? E vejam que interessante, a longevidade caiu de maneira idêntica. Dos 600 anos de Sem, caiu para 438, 433, 464, 239, 239, 230. E Naor, que teve o primeiro filho aos 29 anos, 148. Agora, Terá, ele teve o primeiro filho aos 70 anos, a idade dele foi para 205. Não é interessante? É uma tendência, mas em matemática a tendência tem muita importância. Agora vejam o que diz Conselho sobre o Regime Alimentar, página 390. Queremos que a penetrante verdade da palavra de Deus se apodere de cada membro de nosso povo. Queremos que eles compreendam que a carne de animais não é a comida própria para eles. Tal regime cultiva as paixões sensuais neles e em seus filhos. Por que então esses homens, quando mudaram o regime e passaram para uma alimentação cárnea, eles passaram a ter o primeiro filho bem mais cedo? Porque a carne, como diz o texto, cultiva as paixões sensuais. E, portanto, o primeiro filho veio mais cedo, mas também eles viveram menos, porque é um consumo de energia. Outro dado interessante, que eu não tive tempo de colocar aqui nos slides, é ver as estatísticas de mortalidade da Organização Mundial da Saúde. Ali, vocês verão que a maior quantidade é de viúvas e não de viúvos. Os homens morrem primeiro. Então é maior a quantidade de viúvas, por quê? Porque maior desgaste, o maior gasto de energia está nos homens, como os textos que foram lidos. Agora vejamos do ponto de vista da revelação, se o Senhor estabeleceu algum limite, visando preservar a energia, tanto para as atividades diárias, como para a adoração. No livro de Êxodo, capítulo 19, versos 14 e 17, quando Moisés foi chamado pelo Senhor para receber as tábuas da lei, é interessante que isso foi num dia de sábado. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram os seus vestidos, e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Quer dizer, para esse encontro de Deus, era necessário que não se achegassem à mulher. Será por questão apenas fisiológica, em termos de ato, ou porque Deus visava preservar-lhes a energia para adorá-lo? Veja o que diz 1 Samuel, capítulo 21, versículos 1 a 6. Aqui, são 500 anos depois da experiência de Moisés. Agora Davi, fugindo de Saul, ele vai ao encontro
o sacerdote Aimeleque, e estavam com fome. E eles foram até Aimeleque, o sacerdote, para pedir pão. Observem o diálogo. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Agora, disse Davi, que tens à mão? Dá-me 5 pães e o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe, não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Por que Aimeleque tinha pão sagrado? Levítico 24, verso 8, nos fala que a troca dos pães da mesa da proposição era no sábado. Por isso que Aimeleque lhe pergunta a Davi se ele e os homens tinham se abstido de mulheres. Veja a resposta de Davi. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse, sim, como sempre. Quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres. E observem agora, se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Que dia era esse hoje? Sábado. Porque era o dia da troca dos pães. Então, qual era o que Davi sabia, tinha recebido já dos ensinos das Escrituras Sagradas? 500 anos depois de Moisés ter conduzido o povo para o encontro com Deus, para receber a lei no Monte Sinai. 500 anos depois, Davi entendia que no dia de sábado lhe seriam vedadas as mulheres. E foi por isso, foi a resposta que permitiu ao sacerdote compartilhar com Davi e os seus homens aqueles pães sagrados. Agora vejam o que diz Testemunho Seleto, volume 3, na página 21. Nenhum serviço atinente aos 6 dias de trabalho será deixado para o sábado. Durante a semana, teremos o cuidado de não gastar as energias com trabalho físico, a ponto de estarmos fatigados demais para tomar parte no seu culto. Quer dizer, durante a semana temos que preservar a energia para adorar ao Senhor no sábado. No mesmo livro, na página 28, observem o que ele fala. Todo céu celebra o sábado, mas não de maneira ociosa e negligente. Nesse dia, todas as energias da alma devem estar despertas, pois não temos que encontrar-nos com Deus e com Cristo nosso Salvador? Qual o propósito do sábado? Um encontro com o Criador. E como foi preparado o povo no tempo de Moisés, conforme relatado em Êxodo capítulo 19? Qual foi a preparação para esse encontro com Deus? Não se achegar a mulheres durante 3 dias. É claro, dentro de todo esse contexto, e não é difícil de entender, que tudo isso visava preservar a energia para poder adorar ao Criador em espírito e em verdade. Então, o que é temperança? Temperança é o equilíbrio entre o trabalho e o descanso. Segundo o Senhor Jesus, 12 horas de trabalho, 12 horas de descanso. Sendo que, como vocês observam na figura, 6 horas de trabalho físico e 6 horas de trabalho mental e 12 horas de descanso. Aí entram as horas de sono e aquele outro descanso familiar, onde as pessoas podem conversar, trocar ideias e assim por diante. E observe o que fala Conselho sobre Saúde, página 123. Mais vigorosas seriam suas faculdades mentais e energias morais se aliassem o trabalho físico ao exercício mental. Poderiam realizar soma incomparavelmente maior de labor, conservando a clareza mental. Hábitos de estrita temperança, aliados com o exercício muscular e mental, manterão vigor à mente e ao corpo e comunicarão poder de resistência aos que se empenham no ministério, aos redatores e a todos cujos hábitos são sedentários. Então, nesse plano ideal de Deus, tendo hábitos temperantes e aliando, como diz o texto, o exercício mental ao exercício físico, muscular, nós poderíamos preservar a saúde, o vigor, a resistência e a clareza mental.
Interessante. Agora, o descanso. O Senhor nos deu o descanso noturno. Está escrito em João capítulo 9, verso 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. João 9, verso 4. Em João 11, verso 9 diz, Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Isto é, então existem 12 horas para descansar. Além disso, o Senhor lhes deu o descanso semanal. Levítico 23, verso 3. 6 dias obra se fará, mas ao 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação. Nenhuma obra fareis, sábado do Senhor, e em todas as vossas habitações. Nós, como vimos no início, a energia é formada não só pelo alimento, luz solar, etc., mas a palavra de Deus. E o sábado, que é um dia, o sábado do Senhor, para termos uma comunhão com Deus, um encontro com o Senhor. Com que propósito? Receber a palavra, que é energia, que preserva a vida. E além disso, o Senhor lhes deu o descanso do ano sabático. Levítico 25, versículos 1 a 7. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a tua novidade. Porém, ao 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega, não cegarás, e as uvas da tua vida não tratada, não vindimarás. Ano de descanso será para a terra e para o lavrador. E por que deveria ser um sábado do Senhor? Porque o plano do Senhor era que o ser humano descanse todos os dias, 12 horas à noite. Isso para refazer as forças físicas e mentais. Uma vez por semana, a cada semana, um encontro com o Senhor, oportunidade para ter uma comunhão tão íntima e receber a palavra. Energia para o ser humano. E uma vez a cada 6 anos, um ano completo, era um sábado ao Senhor, um ano com o Senhor. Deixaria todas as suas atividades e as promessas que a terra produziria para 3 anos, para suprir as necessidades daquele ano, do ano que não plantariam e o ano que plantariam e ainda precisariam colher. 3 anos daria o fruto da terra, para que um ano estivessem em comunhão direta com o Senhor, um ano ao Salvador, para receber a energia para os próximos 6 anos. A palavra de Deus é energia, entre todas as outras coisas. Resultado, saúde. Veja o que diz Êxodo 15, versículo 26. E diz, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu falei para vocês que é o papiro de Ebers. Ali estão relacionadas todas as doenças daquela época nos egípcios. Quais eram? Diabetes mellitus, artrite reumatoide, depressão, câncer e todas as doenças que afetam o ser humano na atualidade. Não é interessante? Quando Israel viveu essa realidade, de acordo com o plano do Senhor, está relatado no Salmo 105, verso 37. E entre as suas tribos não houve um só enfermo. E que impressionante hoje, ao analisarmos esse relatório do estado de saúde e estilo de vida, de uma amostra muito significativa, foram 7.188 membros da divisão sul-americana. Qual foi o resultado? E pior ainda quando comparado com aquela população da cidade de Guaimbé, em que a cidade de Guaimbé está com melhor saúde que os membros da igreja. E quais são as doenças que o afetam? São as doenças que tinham os egípcios. Mas, qual a situação de hoje? Superatividade, superprodução, supereficiência e, logicamente, superproblemas, superresponsabilidades, superpreocupações, superfrustrações, superdesilusões, superabalos e, consequentemente, um superestresse. Agora,
nesse super, há um super consumo de oxigênio e, consequentemente, uma superprodução de radicais livres. Agora, se nós considerarmos esse superestresse, hábitos alimentares errados, alimentação deficiente e inadequada, esse conjunto produz um superestresse oxidativo. Oxidam-se articulações, oxidam-se artérias, o endotélio, oxidam-se células e oxidam-se as gorduras, colesterol. Resultado, doenças crônicas, degenerativas, doenças autoimunes. Se vocês observam nesse último slide, vocês verão ali a estatística dos 40 anos, do ano 1960 ao ano 2000 dos Estados Unidos. Aí foram considerados 15 problemas de saúde, desde problemas do coração até pneumonias, devido a partículas sólidas e líquidas em suspensão na atmosfera, devido à poluição. Câncer praticamente estável e ligeiramente crescente nesses 40 anos. E todas as doenças, a maioria, ou está estável nesses 40 anos, ou crescente. Septicemia é a que mais impressiona. Septicemia, ela é crescente dessa maneira, conforme você vê na tela. E septicemia, que é a infecção generalizada do sangue, 50% dos casos é fatal. Por quê? Porque o sistema imunológico está debilitado. É consumo de gordura, é consumo de açúcar, estresse, falta de descanso, falta de exercício físico, pessoas que não bebem água, bebem refrigerante ou sucos, não se consomem cereais integrais, poucas verduras cruas, poucas frutas, resultado dessa estatística. Podemos sair fora dessa estatística? Com certeza. As promessas do Senhor são essas. Se não seguirmos o plano de Deus, o que o Senhor diz que teríamos saúde. Vale a pena experimentar. Que o Senhor os abençoe.